Boa noite, Toque do Céu, você que nos assiste. Nesse dia muito especial, queremos te convidar a adorar a Ele, que é único, digno, maravilhoso, conselheiro, o único que merece toda a nossa adoração. Então, nessa noite aí na sua casa, no seu lugar, em forma de gratidão, vamos juntos exaltar o nome dEle, em nome de Jesus. Amém. Jesus, não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Em tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é. Que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há ninguém, não. Desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável
A tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Oh Deus, tudo que nós mais somos gratos é realmente pela tua presença. O Senhor é muito maravilhoso. Realmente a tua presença é irresistível. Senhor, essa noite nós te exaltamos, te adoramos, te agradecemos, porque tudo começa em ti e termina em ti. Obrigada, Jesus, por cada pessoa que está nos assistindo. Obrigada por cada pessoa que está te adorando. Obrigada porque a tua presença é real no meio desse louvor, dessa adoração. Pai, em nome de Jesus, te exaltamos, te damos toda honra, toda glória, todo louvor, e te reconhecemos como Senhor e Salvador, o nosso Deus maravilhoso. A tua presença realmente é irresistível. Amém. Que dia maravilhoso, dia 24 de dezembro. A gente está juntinho com você. Você que está na sua família aí, perto das pessoas queridas. Talvez você está numa sala de hospital, talvez você está em um aeroporto. Eu não sei exatamente onde você está, mas você está nos assistindo. E eu quero te desejar assim, o melhor de Deus nesse dia de hoje. Fala com a gente aí no chat, de onde você está nos assistindo. Se você é visitante, se você nunca conheceu a nossa igreja, você já está sendo realmente muito bem-vindo para conhecer a nossa igreja Toque do Céu, um lugar realmente onde o Senhor habita, um lugar de pessoas lindas, um lugar da presença de Deus. E eu quero realmente dizer que estou muito animada, porque nesse dia de hoje eu tenho certeza que Deus já está falando com você nesse louvor e vai falar com você também em cada momento durante esse culto, amém? E agora, gente, eu queria trazer um pouco da palavra de Deus. A Bíblia fala em Provérbios 3, 9 e 10. Honre o Senhor com os seus recursos e com as primícias da sua colheita. E aí você vai desfrutar. Os seus celeiros transbordarão. E realmente muita coisa boa acontece quando nós honramos o Senhor. Eu acho interessante em Provérbios 3, 9 e 10, porque a gente entende dois princípios muito fortes. Um deles é sobre honrarmos ao Senhor. E o outro princípio muito forte é a gente obedecer a Deus. Independente se entendemos, se não entendemos, obedecer a Deus sempre vai valer a pena. E a Bíblia fala que quando nós entregamos realmente as nossas primícias, quando nós entregamos o Senhor, honrando o Senhor com os nossos recursos, a gente vive com portas escancaradas, celeiros cheios, lagares realmente transbordarão. E eu quero te encorajar a ser uma pessoa generosa. Estamos finalizando esse ano, hoje é dia 24 de dezembro, e eu acredito que a forma como nós terminamos o ano vai dizer muito como vai ser o nosso próximo ano. Eu quero te encorajar a você entender que generosidade não é sobre a quantidade do que você doa. Generosidade é sobre se você honra o Senhor, se você literalmente entende o princípio da obediência, entende que quando você é um dizimista, você está devolvendo a 10ª parte para Deus, e quando você é um ofertante, você está semeando no reino de Deus. É interessante, gente, você que está me assistindo, eu quero te cutucar e te provocar a pensar algo. É interessante porque Deus, Ele poderia fazer tudo sozinho, até porque Ele é dono de todo o petróleo, Ele é dono de todas as águas, de toda a terra. Ele realmente tem todo o poder, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente. Mas apesar dele poder fazer tudo sozinho,
Ele conta comigo e com você para fazer parte da implantação do reino de Deus. Então, que oportunidade você tem essa noite? Que oportunidade você tem durante todos os dias, 12 meses, durante o ano inteiro? Que oportunidade você tem de, no último mês do ano, poder fazer parte da implantação do reino de Deus? Que privilégio que você pode honrar o Senhor com o seu recurso, com as suas primícias. Que privilégio, que independente se vamos receber, que privilégio que nós damos porque primeiro já recebemos. E é impossível, gente, porque a Bíblia fala que quem dá alívio, alívio recebe. Que quem é generoso, com certeza, vive uma vida de generosidade. Então quero provocar hoje a você ser um ofertante, um dizimista. Se você já é, continuar sendo. Se você nunca ofertou ou nunca dizimou, fazer parte dessa jornada linda de obediência e honra ao Senhor. E aí vai aparecer na sua tela um QR Code com todas as informações sobre os nossos dízimos e oferta. Se você é dizimista, não esquece de colocar o finalzinho 99 centavos. Se você é ofertante, está fazendo uma oferta, você pode também fazer sua oferta hoje. Desde já eu quero agradecer primeiramente a Deus, porque o seu coração é um coração obediente. E agradecer a Deus porque você está vivendo um princípio lindo, que é honrar o Senhor com seus dízimos, suas ofertas. Então eu queria orar pela sua vida, amém? Pai, muito obrigada, Jesus, porque quando nós entregamos os nossos dízimos e semeamos através das nossas ofertas, nós podemos desfrutar realmente de celeiros assim transbordando, de realmente prosperidade sobre as nossas vidas. Obrigada, Jesus, porque o Senhor sempre tem muito mais do que nós pedimos, do que imaginamos. Obrigada, Jesus, porque o Senhor realmente é maravilhoso. Eu quero te agradecer por cada oferta, cada dízimo, porque as pessoas fazem parte da implantação do reino de Deus, da manutenção do reino e da expansão do reino de Deus. E durante esse louvor eu quero que você faça a sua oração aí da sua casa, do lugar que você está, com a sua família ou sozinho. Eu não sei onde você está, mas Deus sabe. E que você possa dar de todo o coração, porque a Bíblia fala que sempre é muito melhor dar do que receber. E se você pode dar é porque você recebeu antes, amém? Fica com Deus e fica com esse momento lindo na presença do Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A
vez. E a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te exaltamos, te glorificamos. Nós declaramos, Senhor, que a nossa vida pertence a Ti. Nós declaramos que a nossa vida, Senhor, só tem sentido contigo. A nossa vida, Deus, pertence a Ti. Então, Senhor, vem essa noite, Deus, mudar completamente as nossas estruturas. Vem, Senhor, transformar, Senhor, a nossa maneira de ser, de sentir, de ver as coisas. Muda, Senhor, a nossa perspectiva. Muda, Senhor, a nossa forma, Deus Pai, de enxergar o mundo, de enxergar as pessoas, de enxergar a Ti. Muda a nossa maneira de ser, Deus Pai, porque eu creio, Deus, que a Tua maneira, ela é a melhor que existe na vida, Deus. É a Tua maneira, Senhor, é aquela que é boa, que é agradável, que é perfeita. Por isso, Deus, essa noite, realiza, Deus, o Teu milagre, da Tua graça e da Tua misericórdia sobre todos aqui, em nome de Jesus Cristo. E você que crê aí diz amém, 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 amém. Que dia especial é esse, maravilhoso poder estar aqui celebrando o Natal, uma data que é comemorada por todo o mundo, uma data que é lembrada por todo o mundo, o nascimento de Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, porque vamos falar sobre quando tudo faz sentido. Natal, quando tudo faz sentido. E eu quero ler com você um dos textos mais impressionantes da Bíblia, que se encontra em Lucas, capítulo 2, versículo 8, que fala o seguinte, acompanha comigo. Havia pastores naquela região que tomavam conta dos seus rebanhos durante a noite. Aconteceu que um anjo do Senhor lhes apareceu. A glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Então o anjo lhes disse: não tenham medo, pois trago boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos agora a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos deu a conhecer. E é lindo poder ver tudo isso, porque é na certeza de que Deus é por mim, que Deus é por ti, é na certeza que Deus, Ele realizou tudo, toda essa obra salvífica através de Jesus Cristo. E eu acredito sim que há momentos na vida, meu irmão, que tudo parece desconectado, que tudo parece desconexo, as ideias parecem não dar certo, os planos parecem não dar certo, existem sonhos que foram adiados, perguntas que não têm resposta, mas então Deus, Ele faz algo no meio de tudo isso. Ele entra na história. E o Natal fala exatamente sobre isso. O Natal fala sobre o momento que o céu toca a terra e tudo começa a fazer sentido. Só para você ter uma ideia, durante 400 anos antes desse nascimento de Jesus, o povo de Israel viveu um silêncio profético. Nenhum anjo falava, nenhum profeta se levantava, nenhuma promessa parecia se cumprir. Mas em uma noite comum, Deus rompeu o silêncio com o choro de um bebê. É lindo poder ver isso que aconteceu há tanto tempo atrás, mas que ainda marca os nossos dias de hoje. Aquela manjedoura simples e improvável, ela se tornou palco da maior revelação da história. Foi exatamente quando Jesus nasceu que tudo começou a mudar e que tudo começou a ser realmente transformado. O Natal, na realidade, ele não é apenas sobre um nascimento, mas ele é sobre Deus dando sentido ao caos. O Criador, ele entrou na criação, o eterno entrou no tempo e o invisível se tornou completamente visível. Isso é a marca da
cruz de Cristo, aquilo que viria a acontecer através desse nascimento. Ele nasceu para que ele pudesse morrer pelos meus pecados, pelos teus pecados, pelas nossas iniquidades. E aquela manjedoura que recebeu Jesus, ela foi o palco, sim, de um grande espetáculo, nascimento do nosso Senhor, de nosso Salvador Jesus Cristo. É como se fosse um quebra-cabeça da humanidade. Esse quebra-cabeça onde existia uma peça faltando, e essa peça se chama Jesus Cristo. E é isso que o Natal está dizendo. É isso que o Natal diz, que ele ainda tem um plano, ele tem um plano, e o nome do plano é Jesus Cristo. Será que você pode falar comigo? Jesus Cristo, amém. E e precisamos entender algumas coisas. Quando Jesus nasce, a esperança ressurge. Isaías 9:2 fala o seguinte: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, sobre os que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu a luz. A vinda de Jesus é exatamente o renascer da esperança. Essa vinda de Jesus, que durante séculos o mundo esperava por um libertador, foi quando tudo parecia tarde demais que Deus ele agiu, e ele veio com a sua força, com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu amor e com o seu favor. É interessante saber que os pastores eles estavam em campos comuns, os pastores estavam em uma noite comum, eles estavam cuidando de ovelhas comuns, mas ali o céu se abriu. E ali o que era rotina se tornou revelação, aquilo que era silêncio se tornou em cântico, aquilo que era escuridão virou luz. E sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Deus ainda aparece em lugares simples. E talvez você diga assim: não é possível acontecer algo comigo na minha vida, da minha simplicidade, do meu jeito de ser, da minha forma de existir. Mas é exatamente nesses locais, é exatamente nessas pessoas de simples situações que Deus ele gosta de manifestar o poder dele e a graça dele. Porque foi quando Jesus nasceu em nós que a alegria substituiu o desespero. Foi exatamente quando Jesus nasceu em nós que a esperança substituiu a dor. Foi quando Jesus nasceu em nós que a promessa substituiu o medo. É exatamente quando eu entendo que o Natal é como o nascer do sol depois de uma longa noite de espera. Um momento quando a noite parece não acabar e parece que nada vai acontecer, parece que o sol não vai raiar, mas de repente ele raia e a cor ela começa a surgir e as vidas começam a viver sobre aquela perspectiva. E é exatamente isso que acontece quando Cristo nasce em nossos corações. A vida volta a ter cor, a vida começa a existir. Mas precisamos entender não somente que quando Jesus nasce, a esperança ressurge, mas precisamos entender também que quando Jesus é o centro, o sentido retorna. Colossenses 1, 16, 17 fala o seguinte: tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. O Natal, querido, só faz sentido quando Jesus ele é o centro. Quando Jesus ele se torna a centralidade da tua vida, quando ele se torna aquilo que é o mais importante para você, é quando Jesus ele se torna a primeira opção da sua vida, é quando Jesus ele se torna o primeiro da tua vida. E isso é um grande problema hoje na humanidade. É um grande problema porque a humanidade ela tenta viver o Natal e celebrar o Natal sem Cristo. Muitos presentes, muitas luzes, muitos presentes, muitos abraços, muitas festas, muitas bebidas, muito tudo. E às vezes pouco Jesus, às vezes quase nada. O aniversariante dessa data é lembrado. E isso por quê? Porque o Natal não é sobre o que se ganha, mas o Natal é sobre quem se recebe, é sobre esse momento que Deus decidiu nos dar o maior presente, e o maior presente é Ele mesmo. É exatamente assim. É como você lê um texto sem o parágrafo principal. Sem um parágrafo principal você não consegue compreender, você não faz conexão com as coisas do texto. Mas é assim que acontece com a nossa vida. Quando não temos Jesus, nós começamos a perder o sentido da nossa vida. E nós começamos a não mais viver com simplicidade e com amor e com alegria. Quando Jesus ele é o centro da minha vida e da tua vida, o sentido ele retorna. E ele retorna por quê? Porque quando Jesus ocupa o centro da sua vida, o que estava confuso começa a se alinhar.
Mas também, querido, não somente entender que quando Jesus nasce, a esperança ressurge, e quando Jesus é o centro, o sentido retorna, mas também precisamos entender que quando Jesus entra, tudo é transformado. 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É interessante que Jesus nasceu em Belém, mas o verdadeiro milagre, ele acontece quando ele nasce dentro de nós, nasce dentro de você. É nesse sentido que o Natal verdadeiramente existe, quando a vida de Jesus ela é plantada dentro do nosso coração. Por quê? Porque o Natal não é apenas um fato histórico, mas é uma experiência espiritual. Não é sobre simplesmente um conto qualquer, não é sobre uma historinha qualquer, mas é sobre uma experiência espiritual, é sobre uma realidade espiritual. A presença de Jesus, ela muda tudo. Ela muda a atmosfera, ela muda o coração, ela muda o destino, ela muda as pessoas. E o mesmo Deus que transformou uma manjedoura em um berço real, Ele é capaz de transformar o seu caos em uma promessa e o seu deserto em testemunho. É o que fala em João capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, Ele não veio apenas para iluminar o caminho, gente. Ele veio para ser o caminho. O Natal não é sobre uma data simplesmente, mas é sobre um destino. É sobre Deus ter se lembrado de mim, de você, e ter mudado a minha história e a tua história. O Natal, na realidade, é o dia em que Deus deu seu Filho para que o homem nunca mais vivesse perdido. E é exatamente nesse sentido que eu quero orar por você. Que eu quero orar pela sua vida, para que o Espírito Santo de Deus possa se revelar para você nesse momento de hoje, nesse dia 24, um dia que marcou a vida de milhões de pessoas celebrando essa data de hoje, mas você celebrar com o amor de Deus, você celebrar com a verdadeira alegria de Jesus Cristo. Por isso eu quero que você, onde você estiver, você feche seus olhos nesse momento e você possa fazer uma oração comigo que diz assim: Jesus, hoje eu me arrependo de todos os meus pecados, de todos os meus erros, de todas as minhas falhas, de todas as minhas omissões. Eu te reconheço como meu único Senhor, como meu único Salvador. Eu te entrego, Senhor, a minha vida. Eu te entrego, Senhor, os meus planos. Eu te entrego, Senhor, tudo o que tenho e tudo o que sou. Porque eu entendo que o Natal não é sobre festa. Não. Eu entendo que o Natal não é sobre se aglomerar com pessoas. Não. Nós entendemos aqui, Senhor, que o Natal é experimentar a vida de Jesus dentro de cada um de nós. É quando eu e você aqui compreendemos que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, o Salvador da sua vida. Por isso, nesse Natal, deixe Jesus nascer dentro de você. Que Deus abençoe sua vida. Fica na paz.